ergonômico para manuseio de cargas frequentes. É um dos riscos que a gente avalia, que a gente pode encontrar que tem risco ergonômico, e uma das consequências que pode acontecer é uma lombalgia e outras coisas também, né? Mas a lombalgia é o carro-chefe, digamos assim. Outro risco ergonômico que a gente pode analisar e encontrar, né? Risco ergonômico de postura incômoda por longos períodos. Pode acontecer isso quando a gente encontra, quando a gente analisa, e uma das consequências que pode acontecer são dores. Dores naquela região do corpo que está tendo aquela postura incômoda por longos períodos. Um outro risco ergonômico que a gente pode analisar e encontrar, risco ergonômico por alta demanda temporal. O que é isso? Eu tenho muito trabalho, eu tenho muitas tarefas, eu tenho muita coisa para fazer em pouco período de tempo. Ou porque eu tô sem equipe, ou porque tá faltando muita gente, tá tendo muita rotatividade de pessoas, então tá tendo que treinar muitas pessoas. Ou porque é assim mesmo, eles nunca mais contrataram ninguém, a demanda da empresa cresceu e eu continuo sozinha, como se fosse lá no início, que era menos trabalho, e eu tenho um monte de coisas para fazer, um monte de trabalho e pouco tempo, né? Aquelas horas do meu trabalho não são suficientes, então tem uma alta demanda temporal. Quais são as possíveis consequências disso? Excesso de estresse, ansiedade, porque eu fico já pensando, meu Deus, eu não consegui nem terminar o que eu tenho hoje para fazer, amanhã já vai acumular e isso me causa ansiedade, levo trabalho para casa, várias coisas. Um outro tipo de risco ergonômico pela falta de mobiliários ergonômicos, né? Principalmente agora na pandemia, as pessoas entenderam que não é tão simples, não é tão fácil trabalhar em casa sem ter os recursos. Então, a mesa de escritório, a cadeira de escritório, os equipamentos ergonômicos são daquela forma por algum motivo, para reduzir ou eliminar essas consequências como dores, desconfortos, baixa produtividade, um outro tipo de risco ergonômico, né, relacionado aos equipamentos imobiliários que aquele trabalhador utiliza ou não utiliza, né, que precisaria utilizar. Um último risco ergonômico para dar de exemplo, risco ergonômico pela iluminação insuficiente. Então, uma iluminação baixa, uma luz baixa. Cada área da empresa ou cada tipo de tarefa que o trabalhador executa, ele precisa ter um mínimo de iluminação para aquela atividade ou para aquele ambiente que ele está inserido e área, né, o local da empresa, né? Então, assim, cada local tem um mínimo. Por exemplo, o escritório, que tem uso de computador, teclado e mouse, o mínimo de iluminação no ponto da tarefa ali que a gente mede em cima do teclado é 500 lux. Então, se tiver abaixo disso, tem uma tolerância de até 10%, né? Então, pode ser até lá 450 lux. Mas é o mínimo, senão o que pode causar, por exemplo, não no escritório, né, mas no chão de fábrica, mas pode ter risco de acidentes. Eu estou lá numa linha de produção manuseando um produto. Se eu não enxergo ele direito, pode ter um risco de acidentes ali, né? Porque eu não estou enxergando direito, estou usando uma máquina cortante, eu estou, enfim, com N fatores que eu necessito de uma iluminação mínima, que no caso de chão de fábrica não vai ser 500. Tem uma tabela, né, dentro da NHO 11, com todos os mínimos de iluminação para cada tipo de empresa, tipo de ambiente, tipo de atividade, né, executada. O que mais pode acontecer? Cansaço visual, por exemplo. Se eu tô lá no meu posto de trabalho, aqui mesmo no escritório, e minha luz tá baixa, eu tenho mais dificuldade para conseguir enxergar o teclado, o computador e tudo mais, os meus papéis que eu tenho em volta, meus livros, meus formulários de coleta de AET, então eu vou ter um cansaço visual. No final do dia eu vou estar muito mais cansada, eu vou ter uma fadiga visual. Que mais? Baixa produtividade. Se eu tenho uma iluminação adequada, eu sou mais ágil no que eu estou fazendo, eu consigo enxergar melhor, eu consigo enxergar com facilidade, rapidamente. E se eu tenho uma luz baixa, o contrário vai acontecer, eu não sou tão ágil, eu vou cometer falhas. Ah, eu achei que era essa palavra, mas é essa, então eu vou ter que apagar e escrever de novo, eu vou demorar mais para fazer aquela atividade que eu estava fazendo. Baixa produtividade também porque eu já estarei mais cansada por falta de uma iluminação adequada. Então, também isso causa cansaço e baixa produtividade. Só para vocês terem uma noção, muitos de vocês, obviamente, já sabem, tem muito aluno meu aqui também. Quando a gente pega um exemplo de riscos ergonômicos, pega como exemplo a tabela 23 do E-Social, que a gente continua utilizando como base para levantamento de riscos ergonômicos, porque é uma tabela muito completa, existem lá 58 riscos ergonômicos possíveis de se encontrar em uma empresa. Lógico que isso não é engessado, tem muito mais que isso, mas aquilo é o mínimo que a gente atende em uma análise ergonômica. Quando a gente vai analisar as atividades, a gente tem 58 possibilidades de risco e outros além disso, né? Mas pensa que isso é o mínimo. Então,
Se eu tenho 58 riscos ergonômicos, eu preciso pensar em, no mínimo, 58 soluções ergonômicas, e não é só isso, né? Porque um risco ergonômico pode ser originado por milhões de fatores diferentes, né? Então, eu preciso conhecer milhares de soluções ergonômicas diferentes. Não é que seja difícil, mas é que a gente precisa ser criativos, né? E muitas vezes a gente se depara pela primeira vez com um risco ergonômico que a gente nunca viu antes, com uma situação no trabalho que a gente nunca viu antes. Então, a gente precisa usar a criatividade, pensar a raiz do problema.